Está entrando no ar pela Rádio Universidade 800 AM o programa TEMOVE, Temas Emergentes em Movimento. O que te move? Boa noite, ouvintes da Rádio Universidade. Está começando mais um TEMOVE, Temas Emergentes em Movimento. Boa noite, eu sou a Maria Aparecida Azolim, pedagoga da Coordenadoria de Tecnologia Educacional da UFSM e junto com o professor Clayton Hillig apresentaremos o programa de hoje, direto dos estúdios da Rádio Universidade 800 AM. O programa TEMOVE, Temas Emergentes em Movimento, é um projeto da Coordenadoria de Tecnologia Educacional, vinculada à Pró-Reitoria de Graduação da nossa Universidade Federal de Santa Maria. Proporcionamos aqui um espaço de conversas e troca de ideias através de entrevistas com os palestrantes do Temas Emergentes e outros convidados. Hoje, a nossa conversa é com o professor José Leme. José Leme é doutor em Educação pela PUC de São Paulo, mestre em Educação pela mesma instituição, formado em Psicopedagogia pela Universidade São Judas e graduado em Filosofia pela Universidade São Francisco. Atualmente atua como supervisor de educação na Fundação Professor Dr. Manuel Pedro Pimentel, FUNAP São Paulo. Tem experiência na área de educação, com ênfase em educação de jovens e adultos em situação de privação de liberdade e formação de professores. Seja bem-vindo, Zé. Seja muito bem-vindo, Zé. É um prazer recebê-lo aqui nos estúdios da 800 AM. E a primeira pergunta é a que dá o título ao programa. O que te move? O que me move? Isso. Nossa, acho que assim, na minha história, né? Eu completei esse ano 35 anos de docência. E na Fundação, 29 anos, trabalhando com educação nas prisões. E assim, posso garantir que foi uma surpresa. Lá em 93, quando eu fiquei, né, tive um convite para participar de uma seleção de monitores, na época. Eu moro aqui em Caeiras, na Grande São Paulo, aqui do município vizinho, Franco da Rocha. Em 93 só tinha uma única unidade prisional. E uma amiga minha convidou, falou, olha, vai lá, estão precisando de gente para lecionar. E assim, o primeiro impacto foi, né, não conhecia, existia educação dentro das prisões. E acho que foi amor à primeira vista, né? Depois daquele momento, nunca mais consegui abandonar esse universo, esse outro mundo. E de lá para cá, né, eu tive a possibilidade de exercer outros cargos e funções, né, quanto monitor coordenador dentro das unidades prisionais, durante 10 anos como gestor, sendo gerente e superintendente. Então eu consegui ter, assim, eu acho que uma experiência bacana, uma visão do conjunto, né, do Estado. Para quem não conhece, infelizmente São Paulo tem uma população que corresponde a quase 35% da população prisional do país. É um número muito expressivo. E poder trabalhar lá dentro, né? E eu acho que pouco a pouco contribuir também, né, com os programas e ações dentro das prisões, para mim foi fantástico. E eu acho que é isso, né? Educar, acreditar que as pessoas podem mudar, né? Podem ser diferentes. Paulo Freire já falava, né? Ninguém está pronto, então existe a possibilidade de a gente começar de novo, né? De fazer outros caminhos e de, acho que, ressignificar a nossa própria trajetória. Eu acho que nesse tempo todo, né, o que eu pude fazer, muito que eu aprendi, né, no dia a dia das prisões, que me fez ter um olhar diferente para o mundo, né, e claro, né, falar de educação nas prisões nunca foi fácil, né, e não será, mas a gente fica aí, né, já falaram, né, a gente acaba militando. Muito bem. Vou te fazer uma pergunta difícil, se me permite. Como José Leme define Zé Leme?
Zé Leme. Ô, Clayton, eu posso pedir ajuda aos universitários aqui? Ele Sem trabalhou, falsa modéstia, eu vou te professor, contar uma. sem falsa modéstia. Não, assim, eu trabalhei durante 2 anos no Carandiru. E lá a gente tinha uma equipe de monitores presos. Eram 7 monitores presos que trabalhavam com a gente. Uma experiência que começou naquela unidade e numa penitenciária de Venceslau. Um dos presos que trabalhou com a gente, o Luiz Alberto Mendes, depois de cumprir a pena dele, ele virou escritor. Então a Companhia das Letras publicou várias obras dele. E uma que me chamou muita atenção, com o título Confissões de um Homem Livre, ele descreve meu primeiro dia lá no Carandiru, em 1996. E eu vou ler a descrição dele, acho que a gente consegue um pouco pensar quem que é o Zé Leme. Um novo monitor coordenador veio trabalhar conosco, o Zé Antônio. Em uma das reuniões, ele se levantou e se apresentou. Tinha formação em filosofia e experiência de alfabetizador. Era um sujeito alto, largadão, inspirou simpatia imediata. Acho que é um pouco isso. Largadão, alto, né? Acho que um pouco sonhador, de acreditar, sei lá, ser otimista, né? De tentar acreditar que a gente pode fazer um mundo diferente, né? Que o mundo que está aí, ele não está pronto ainda, né? Então existem possibilidades, existem aquilo que a gente fala no meio pedagógico, em algumas brechas que a gente vai buscando construir. Eu gosto muito de uma expressão do Paulo Freire, o inédito viável, né? Eu acho que essa acho que é um pouco o Zé. Mas também sou meio relaxado, essas coisas todas também, né? Não sou perfeito, não. Zé, tu falaste que sentiu assim um amor à primeira vista, né? Quando teve esse teu primeiro contato com a educação prisional. Nos conte o porquê que aconteceu isso, por que que tu acha que aconteceu isso, o que que tu viu no sistema prisional, porque tu era professor da rede básica, né? O que que tu viu no sistema prisional que te apaixonou, que te encantou? Nos conte um pouquinho dessa tua trajetória de encantamento. Eu acho que assim, primeiro foi um desafio, né? Eu com 23 anos ter uma turma de 30 presos para alfabetizar. Não tinha experiência nenhuma, né? Naquele momento. Então foi um grande desafio de você ir atrás de materiais, de buscar outras pessoas para inspirar a gente a poder fazer isso. E claro, a gente tinha naquela época uma população prisional com um perfil muito diferente do que é hoje, né? Você tem hoje ah, homens e mulheres mais jovens. Em 93 a 29 anos atrás era uma população mais velha. Então você conseguir fazer com que essas pessoas pudessem ser alfabetizadas, eu acho que era um desafio muito grande. E por outro lado, era a garantia de um direito, né, onde ele conseguia também, sendo alfabetizado, ter uma autonomia maior, né? Então ele deixava de depender da vida dele. E claro, depois lecionei também algumas disciplinas do ensino fundamental, né, o ensino fundamental, o ensino médio. Eu acho que né, você lidar com esse grupo de pessoas, né, pessoas que são excluídas, né, que estão à margem da sociedade, eu acho que sempre é um desafio. E eu brinco, né, quando eu leio as bem-aventuranças, eu falo, eu tô lascado, porque o dia que eu me deparar com Deus, ele vai falar, se eu tentar falar para ele, olha, você estava preso, eu fui te visitar, ele falou, você não tem mais do que a sua obrigação. Né? Então, não vai ter desculpa, eu vou ter que arrumar umas outras qualidades para me dar bem. Mas acho que esse desafio, né, de você ter um grupo que é estigmatizado, né, que está à margem da sociedade, e você poder assim, acreditar que, por mais que tudo, né, alguns autores já escreveram isso, que por mais duro que seja a vida ali dentro, algumas pessoas conseguem, né, mudar e ter uma vida diferente. Então isso é muito legal. E é curioso, Maria, aqui em São Paulo, às vezes você está no centro da cidade, quando você está andando, alguém fala, ô senhor, você fala, caramba, né, é egresso do sistema. É difícil às vezes você lembrar, né, da pessoa, mas e claro, a satisfação deles apresentarem a família, de apresentar filho, de contar do sucesso deles, né, deles estarem podendo se reinventar.
Acho que isso é muito legal. Muito bem, Zé. Você coloca o termo, né, cela de aula, né? Então você dá aula na cela de aula. Além do que tu já colocaste, né, da empatia produzida junto aos educandos, que outras estratégias humanas e pedagógicas, né, você precisa utilizar para trabalhar nesse meio que é diferente daquilo que a gente tem na educação formal convencional, né? Professor Cleito, eu aprendi algumas coisinhas, acho que são básicas, né? Para quem já lecionou para turmas de jovens e adultos, principalmente adultos, o adulto, quando ele retorna para a escola, ele traz alguns preconceitos, né? Então, por exemplo, se você propõe uma dinâmica, muitas vezes para esse adulto que teve uma prática escolar, uma ideia de escola, onde o professor colocava muito conteúdo, onde ele tinha que copiar, se você só abre, num primeiro momento, um bate-papo, usa de alguma estratégia, né? Para ele, muitas vezes, parece que você não está dando aula, está enrolando. Então, acho que um primeiro passo é você demonstrar que essas outras estratégias, elas são também momentos de aprendizagem. Então, acho que isso é o primeiro. Por você ter muitos, às vezes, os alunos, né, que são religiosos, você propor um jogo, às vezes a própria religião dele não permite o jogo. Então você tem que criar um outro termo, um outro nome para não chamar de jogo, né? Não chamar de bingo de letra, não chamar de alguma coisa assim, mas que você possa utilizar aquela estratégia para aprender. Agora, eu acho que desmistificar também um montão de coisa, né? Quem está privado de liberdade tem uma ânsia muito grande de aprendizado. Né? Eu acho que esse é um grande desafio. Você garantir esse direito e acredito, né, a dificuldade. Para muita gente ainda hoje, parece que, como eles falam, né, o ladrão, ah, ele não precisa estudar. Ou se ele for estudar, ele vai se aprimorar na arte do crime. Acho que muito pelo contrário, né? Acho que é um momento ali de reflexão, de ser humano, de se reconhecer enquanto pessoa. E a sala de aula, acho que foi um achado, estava já com toda a pesquisa pronta, o material tudo pronto, só um tintim. E falei agora, o que eu faço? Né? Tem que arrumar esse título até amanhã, não tem jeito, tem que entregar o documento. E aí, parado, comecei a rabiscar, falei, caramba. Né? A primeira experiência que eu tive lá em Franco da Rocha, na antiga penitenciária, hoje é um centro de progressão penitenciário, não sendo aberto, mas antigamente era um regime fechado, foi uma cela que foi adaptada para ser sala de aula. Então, acho que a sala de aula tinha um pouco isso. E na sala de aula, acho que a coisa mais bacana que a gente acontece, nessa relação, né, eu com o outro ali, você ter o outro como alguém, não uma simples matrícula, mas um nome. Então, é o Antônio que está ali, é o João que está ali, é o Paulo que está ali, e uma pessoa que tem uma história, que tem família, que tem sonhos, né, que quer também se realizar. Então, acho que isso é uma experiência humana muito, muito gratificante. Zé, eu acredito que seja uma curiosidade, de muitas pessoas, inclusive minha, de como é que funciona essa educação prisional, como é que acontece essas práticas pedagógicas dentro do presídio. Tá. Então vamos pensar assim, ó, eu sempre defendi, quando a gente pensa em educação das prisões, estamos falando de IJA, né? Eu acho que esse é o primeiro cuidado. Uhum. Ah, pode acontecer de muitos professores que não estão preparados tratarem esses adultos como crianças, né? Então, me chama muita atenção. Para dar um exemplo, eu cheguei em algumas unidades agora antes da Páscoa, o pessoal estava pintando coelhinho de Páscoa. Eu acho que, né, com adultos você não precisaria pintar coelhinho de Páscoa, mas você poderia trabalhar o conceito, né, a ideia de uma forma muito mais legal, ainda mais pela riqueza que as pessoas trazem, porque elas, né, têm de origem do país todo. Então, acho que é uma riqueza cultural muito grande. Eu acho que o professor tem que estar preparado para isso. Falar, olha, eu estou fazendo uma educação de jovens e adultos. Fora isso, eu acredito também, e toda a pesquisa que eu fiz, acho que eu insisti muito nisso, que assim, quando a gente pensa a unidade prisional, eu não posso simplesmente
transportar o modelo de educação que tem aqui fora, né, que fala na rua, lá para dentro. Mas eu preciso adaptar essa educação às rotinas, à carga horária, né, a toda a dinâmica de uma unidade prisional. Então, eu acho que isso também continua sendo um desafio, né? A gente melhorou muito, né? Acho que, né, houve momentos assim, de reflexão, mas a gente precisa continuar investigando, pesquisando, né? E graças a Deus, acho que de 2000 para cá, esses últimos 22 anos, a gente teve um número muito grande de pesquisas feitas, né, sobre educação nas prisões, o que clareou, né, vamos dizer assim, questões que eram importantes, e hoje acho que as pessoas estão mais maduras, né, e com uma reflexão também, né, mais comprometida com essa outra realidade. Então, eu acho que continua sendo um desafio, né? São tempos e espaços diferentes. Até o brinco, né? E muitas vezes a pena pode durar mais do que o tempo da escola. Então, a gente também Uhum. tem que garantir outras ações, além não só a elevação de escolaridade, né, a educação formal, mas projetos de cultura, de qualificação profissional, pensar em possibilidades dessa juventude que está ali, né, de conhecer novas linguagens, para que elas possam se inserir, né, no mercado de trabalho no futuro. Acho que esse é um grande desafio. E como é que é feita a seleção desses professores que trabalham na educação prisional? É feita uma seleção? Ou qual é a motivação da grande maioria de ir para lá? É Ah, financeira? Ou como é que é feito esse processo de Acontece. seletivo? Então, só para vocês terem uma ideia, né, a FUNAP, a Secretaria de Educação ficou no sistema prisional até meados da década de 70, aí os professores foram retirados e coube a FUNAP, entre 76, 77 até 2012, contratar os professores e monitores. Então, eu também comecei como monitor da FUNAP. A Secretaria retoma, a SEDUC retoma, aqui em São Paulo, em 2013, Programa de Educações nas Prisões, o PEP. Tudo foi criado. Uma escola pública, né, ela é chamada de vinculadora, então ela é responsável por um ou mais presídios que estão ao seu redor. Então os professores participam da atribuição de aulas, né, seguindo, como acho que todas as redes, né, seguindo uma classificação, e é apresentado para eles a possibilidade de trabalhar nas prisões. No primeiro ano foi meio complicado, mas hoje, né, é muito curioso, porque as pessoas procuram, né, querer trabalhar nas prisões, porque acaba sendo, né, por mais incrível que possa parecer, um local de trabalho mais tranquilo, mais gratificante, porque os alunos estão ali com ânsia de aprender, né? Então, Uhum. tem aquela cobrança, né, que você tem de ensinar, eles prestam atenção, chega no outro dia, eles estão com um monte de perguntas para fazer. Então, é muito gratificante isso. E, claro, né, até eu brinco, a disciplina ali dentro é incrível, né, porque não ser disciplinado na cela de aula configura em falta, né, e isso vai acarretar problemas para o aluno. Então, eles procuram, né, ser corretos, aquilo que a gente fala, né? Ser um bom preso, estar tá comportadinho, bonitinho, participar. E é muito curioso isso, né? Aquilo que a literatura traz é um outro mundo, né? É um mundo que talvez de perna para o ar, de ponta cabeça, mas com regras, né? Com uma maneira de se estruturar que é muito interessante, que a gente vai descobrindo, né? Pouco a pouco, os códigos, né? Tudo que está ali dentro, o que a gente pode e o que a gente não pode fazer. Professor José Leme, na sua prática, na sua experiência, né, que transformações você pode perceber, né, nessas pessoas privadas de liberdade quando têm acesso à educação, né, e se isso contribui de fato para uma melhoria na cidadania, no reconhecimento humano, né, e na própria motivação, né, pela vida. Tá, professor? Vamos pensar assim, como que eu vou te responder isso? Acho que uma coisa que eu reparo muito, como nos finais de semana existe a visita, né, os familiares, às vezes a esposa, os filhos, é muito curioso você acompanhar esse dia de visita e os alunos levarem as produções deles para a família ver. Sabe aquela ideia assim, eu posso, né? Alguém que era desacreditado e falou, não, eu posso. Para muitos, é o primeiro certificado que eles estão tendo na chance na vida, né? É a primeira vez que eles ganham um diploma, muitas vezes.
Então, acho que essa satisfação é muito legal. E, claro, é curioso, quando eu fiz a pesquisa do mestrado, ficou muito evidente, né, que, por exemplo, o que era educação? Para muitos, naquele momento, era ser uma pessoa bem comportada, uma pessoa educada, né? E depois você vai mostrando, né, que não é só ser educado, mas também é levar a escolaridade, é ter uma profissão, né, é aprender outras coisas. Então, inúmeros projetos que foram feitos, estava lembrando aqui, teve o projeto Drama, que era um projeto com 10 horas de duração, com oficinas dramáticas, né? Com a técnica do teatro do oprimido. O Augusto Boal teve aqui com a gente, né? A equipe dele toda. Projeto que durou uns 4 anos aqui no estado de São Paulo. E era muito legal, porque ao final dessas oficinas, né? Você percebia, você sentia, né? Essa mudança de comportamento, essa mudança de olhar. Tanto que num final de ano que nós tivemos uma apresentação, isso já no segundo ano, porque no primeiro ano, os próprios agentes tiravam sarro, né? Porque você fazia oficinas dramáticas, né? O pessoal se tocando, dançando, pulando, eles achavam que era um absurdo coisa aqui. Mas a partir do segundo ano, os agentes quiseram participar também. Então nós montamos grupos com os agentes. E foi muito curioso, né? Que ficou evidente que assim parecia que não parecia não. Eles declararam, sendo agentes, eles eram muito mais oprimidos do que os próprios condenados, né? Então eles colocaram isso para fora. Então acho que foi uma experiência muito bacana, um projeto fantástico. Pena que ele não continuou, né? Porque acho que até hoje a gente teria espaço para desenvolver projetos como esse dentro das unidades prisionais. Nossa, nós vamos ter que dar uma paradinha no nosso programa, porque a gente precisa do intervalo, mas daqui uns minutinhos estaremos de volta. Não desligue a rádio, não mude de rádio, fique conosco e com o Zé Leme, direto de São Paulo. Estamos de volta com o TMOV. Para você que ligou o rádio agora, seja muito bem-vindo. Você está ouvindo o programa TMOV pela Rádio Universidade 800 AM. Hoje, com a presença do professor José Leme. O TMOV é um programa de conversas e troca de ideias através de entrevistas semanais com convidados. Traremos sempre assuntos sugeridos pelos parceiros dos temas emergentes. Zé, quais são as maiores dificuldades que tu encontra na educação prisional? Eu acho que ainda o baixo investimento. Acho que a educação no geral, né? A educação prisional reflete um pouco esse baixo investimento. Acho que precisaria investir mais. A gente já, pra vocês terem uma ideia, em 93, o estado de São Paulo tinha aproximadamente 42 unidades e a gente tinha uma equipe, não só de educadores, mas de coordenadores pedagógicos, de supervisores, muito maior do que hoje, que nós estamos com 179 unidades. Então, o estado não acompanhou isso. Claro que depois com a SEDUC agora, estão com mais de 1.600 professores trabalhando no sistema prisional. Então, isso foi um alívio, mas a gente ainda precisa investir mais. Acho que eu defendo assim muitas vezes de criar materiais que sejam mais específicos, sabe? Aquela ideia do Boa Ventura, né? Você tratar o diferente de forma diferente, né? Eu não posso tratar essa pessoa igual. O cara tem também necessidades diferentes, espaços diferentes de estudo, tempos diferentes. Então, eu acho que a gente vai aprimorar ainda mais. A gente tem muita gente pesquisando por aí nas universidades. Acredito que nós vamos produzir ainda muita coisa sobre currículo, sobre conteúdo, né? Pensando uma EJA aí que seja realmente uma prática, né? Que promova, assim, gosto muito da ideia de ressignificação da vida e que garante também, né, o conceito de cidadania, né? Recuperar a cidadania dessas pessoas. Então, precisamos investir. Não acho que, e aí não é só, né? A gente sabe, na periferia, em todos os lugares, a gente tem que gastar mais dinheiro com educação para criar aí as nossas gerações futuras de uma forma, pode falar,
mais humana, mais crítica, né? Mais consciente do dia a dia. Zé, e a questão do preconceito, né? As expressões que são usadas com relação às pessoas em privação de liberdade são sempre bandidos, né? Se você acha que são bons, pega para ti, né? Então existe uma carga de preconceito muito grande, né, com relação a isso. Quem trabalha com educação prisional também sofre preconceito? Ah, sofre sim, eu acho que até às vezes a própria família, né? Tira o sarro, fala, pô, por quê? Por que você vai trabalhar com esse. Né? É que nem você falou, ladrão, vagabundo, né? Por que você vai cuidar dessas pessoas? Por que tem que se dedicar a outro grupo, sei lá. Eu acho que aí, qualquer grupo que esteja à margem, né? Que esteja fora, que seja diferente, a gente tem aquela mania, né? De tratar esses grupos como sendo inferiores. Eu lembro, nós tivemos aqui em São Paulo um secretário de Justiça, o Belisário dos Santos Júnior, numa das falas dele, uma vez lá na Secretaria de Justiça, gostei muito da metáfora. Ele falou assim: olha, um presídio, né, uma unidade prisional, é igual feira livre. Todo mundo acha importante, mas ninguém quer na rua de casa. Né? Então, é um pouco essa coisa, né? Você fala assim, né? Você tem que ter o presídio, você tem que prender, a pena tem que ser dura, né? Mas eu não quero saber do que está acontecendo lá. Então, né? Os presídios são afastados dos grandes centros, né? Eles estão escondidos. Só que existe toda uma vida lá dentro. E a gente precisa, acho que, olhar para essa realidade e saber que aquelas pessoas que estão ali, elas vão estar de novo com a gente, não convivem conosco, né? Então, como que eu quero que essa pessoa volte para cá? Né? O que eu vou garantir para que ela possa voltar e fazer parte de novo, né? Esse dia a dia com a gente. Então, acho que esse é o grande desafio, da gente mudar também a nossa maneira de pensar. E a sua pesquisa, José Leme, nos conta um pouco da história da cela de aula, tirando a pena com letras. Com letras. É. Então, aquelas coisas de maluco, né? Que você fala assim, bom, eu preciso fazer um mestrado. Fala, mas será que eu vou conseguir? Não sei. Né? Tem um amigo meu que fala que a gente é meio desajuizado, né? A gente não tem juízo mesmo. Fala, mas vamos tentar, vamos lá na PUC, apresentar o projeto. E assim, claro que mudou muito do começo do que eu queria. Eu queria, como programador de currículo, eu queria ter precisado mais do currículo. Mas naquele momento era assim, tá bom, isso foi em 2002. Tá, se o cara tá preso, por que ele quer estudar? Né? Por que ele vai para a sala de aula? Porque não é fácil. Né? A rotina, assim, imaginar que você está no pavilhão onde tem as celas, para você chegar no pavilhão escolar, você é revistado, né? E quando você volta, você é revistado de novo. Então, você se sujeita a inúmeras questões ali, você fala, pá, mas ele está lá todo dia, né? Então, se ele está lá todo dia, a gente tem que fazer um bom trabalho. Então, essa era a grande questão, no primeiro, da sala de aula. Falar, tá, por que esses caras não querem ir lá? E aí, a gente foi descobrindo essas coisas, né? De querer mudar de vida, de querer sair do mundo do crime, né? Aí você percebia que ah, na sala de aula, nas entrevistas, no dia a dia, né, você percebia que eles não usavam gíria, que era uma forma de negar o mundo do crime. E para os nossos ouvintes aí, né, para quem está estudando, um grande desafio que eu tive na pesquisa, em ambas, no mestrado e doutorado, é você pesquisar o lugar que você trabalha. Né? Então você tem que tomar uma distância, né, fazer um exercício muito grande para não falar na primeira pessoa, mas se colocar, né, na terceira pessoa e analisar aquilo que você está fazendo. Muitas vezes fala, caramba, você está fazendo bobagem, né? Você tem que fazer diferente. Então, acho que isso foi um aprendizado muito grande no exercício. E graças a Deus, né, os mestres lá da PUC ajudaram muito, contribuíram muito, né, com essa questão toda. Tanto que eu, lá no mestrado, a minha orientadora foi a professora Ana Maria Saúl, no doutorado, o professor Antônio Pisotti. Eu lembro que no mestrado, além de ter entrevistado os alunos e os professores, eu queria entrevistar os guardas que trabalhavam lá na escola. Eu achava importante saber da visão deles. E ela, não tem que entrevistar guarda nenhum, você já entrevistou o professor, aluno. Tá legal. Na qualificação, aí, meu amigo, o professor Fernando Sala, da USP, estava fazendo parte da banca. Né? A primeira questão que ele perguntou, tá, você entrevistou os guardas? Ele sabe que você olha para o professor orientador? Eu falei, não tinha que entrevistar os guardas? E foi muito legal, assim, porque como a gente estava com prazo ainda, deu tempo de voltar para a unidade.
e entrevistar os guardas. E foi bacana, né, esse olhar dos guardas, porque a gente tem uma ideia. Pelo menos aqui em São Paulo, né, eu acho que é parecido um pouco nos outros estados também da União. Você tem agentes penitenciários que trabalham só no setor de educação. E eles acabam sendo, né, visto pelos outros agentes como aqueles agentes que estão sempre do lado do ladrão, né? Estão conversando com o ladrão, trata o ladrão melhor, trata pelo nome. Então eles sofrem um certo preconceito. E foi legal ouvir esse lado para você entender essa dinâmica também, né? Que são pessoas que estão ali que também, além de serem guardas, eles acreditam, né, na educação. E aqui eu acho que o Carlos Rodrigues Brandão, gosto muito, né? Aquela coleção Primeiros Passos lá, que é a educação. Sim. Quando ele fala, não existe uma educação, mas existem educações. Então, você pensar que dentro de uma unidade prisional, além daquilo que é legal, né, que é a educação que a gente leva, que o Estado leva, existem outras formas também de socialização e você vai ter que aprender e vai ter que conviver com isso, né? Então, isso foi muito bacana descobrir lá. E claro, depois no doutorado, daí foi a outra loucura, né? Você acaba uma e já começa no outro. Falar, agora não vai dar, não. Não aguento fazer isso aqui, não é possível. Mas demorou, mas saiu. Foi duro. Muitas noites sem dormir, né? Mas você pensar assim, eu acho que a oferta da educação nas prisões, aí foi uma descoberta muito legal. Então, um pesquisador argentino, Scarfo, acho que todo o material que ele fez lá na Argentina ajudou muito. Né? Pensar assim, olha, você tem que adaptar todo o processo educativo para o universo, né, prisional. Você tem que garantir o acesso, né? Você não pode dificultar o acesso das pessoas. Eu acho que São Paulo melhorou muito, né? Hoje você tem praticamente todos os presos têm documentos, né? A gente sabe que para participar de qualquer projeto aí federal, Enem, no SPT, CPF, RG, né? Coisas que há 20 anos atrás os presos não tinham, e hoje a gente tem, né? Ah, você tem que garantir que essas pessoas também aceitem aquilo que está sendo feito, né? Eu acho que pensar em numa gestão compartilhada, numa gestão democrática, né? Dar a voz também para essas pessoas. Então, acho que foram algumas categorias que a gente conseguiu elencar e que servem para a gente avaliar hoje políticas públicas, né? E o sucesso dessas políticas. Então, isso foi legal. Estou falando demais, né? O professor fala muito. Não, mas tá indo Não, bem, tá indo não, bem. Tô tranquilo. gostando de ouvir. Tô gostando de ouvir. Zé, tu falaste no Augusto Boal. Para mim, o Augusto Boal é o grande nome que nós temos na dramaturgia. Sou extremamente fã. O Augusto Boal conta sobre a história da Maria. Não, não sei se tu lembra, eu acredito que seja no Teatro do Oprimido. Uhum. Que ele conta a história da Maria, ele estava fazendo um trabalho em São Paulo e essa Maria era uma cadeirante e demorava assim em torno de 4 horas para ir para a oficina e 4 horas para retornar. E ela ficava lá 2 horas fazendo o trabalho com ele. Daí, na finalização do trabalho, quando eles fizeram um espetáculo, ela chorava assim, sem conseguir parar. E no final ele foi conversar com ela, né? Tentar entender o porquê daquele choro, né? E ela disse que era aquele momento onde ele viu, que ela viu assim as pessoas aplaudindo e ela foi a primeira vez que ela se enxergou, ela se sentiu vista. Que até aquele momento ela não da vida dela, ela nunca tinha se sentido vista pelos outros. Tu tens uma longa trajetória nessa educação prisional. Tenho certeza que tu deve ter inúmeras histórias de situações assim, de uma pessoa em privação de liberdade relatar isso, aquele momento de ter sido visto, de ter ser percebido como gente. Quer nos contar alguma dessas histórias? Posso contar. Não, eu acho legal, assim, quando você conclui um curso, né? Pelo que eu já falei, quando
Experiência muito bacana que a gente teve. Vou citar dentre tantas, tá? Mas vou pegar um exemplo do Centro de Detenção Provisória de Diadema. Nós tínhamos uma parceria com a prefeitura, onde durante a semana eram desenvolvidas oficinas culturais. Então você tinha teatro, música, poesia, cada dia é uma oficina. E o legal é que, ao final do semestre, né, o diretor permitia que os familiares participassem do evento de encerramento. Então era muito bacana, né? Ali todo mundo se envolvia, né? Chorava junto, porque era tanto o interno ali que estava mostrando oficina de cordel, né? A produção do cordel e ele apresentando para a família dele e a família dele, os filhos também vendo naquela pessoa, né? Alguém que era diferente. Acho que isso era muito legal. Teve coisas trágicas também. Eu estava lembrando esses dias. Hoje mesmo à tarde eu estava em Franco da Rocha, que eu precisei passar lá no Semiaberto, a unidade onde eu comecei. Eu lembro que a primeira turma, Maria, que eu alfabetizei, tinha o seu José. O seu José tinha uns quase 40 anos, era analfabeto, e a gente sabia que ele tinha uma amante, que assim, ele tinha um costume de no sábado o amante vir visitá-lo e aos domingos a esposa que vinha. E aí foi muito curioso, porque assim, eu lembro que uma semana, né, até hoje a forma mais comum dos presos se comunicarem é por carta, ele trouxe, ela falou, ó, professor, escrevi essa carta aqui para minha esposa e essa carta aqui para o namorado dele. Ai, não Não, uma diz que carta, tá? trocaram. Aí ele trocou os envelopes. A Ah, carta da amante foi para a esposa e da esposa foi para a amante. ai, Eu meu lembro que numa Deus. segunda-feira, todo mundo chateado lá na sala de aula, eu falei, o que que aconteceu? Ah, seu Zé, deu um quebra-pau ontem aqui, porque a mulher dele veio no dia que a amante estava, foi um forró bodoque. Seu José, coitado, desconcertado. Mas eram assim, né? E tantas outras histórias que a gente, né, poderia estar lembrando aqui de coisas que você fazia às vezes sem querer. Quer ver Uhum. uma. Acho que pode contar. Logo na primeira semana que eu estava alfabetizando essa turma, no primeiro semestre, assim, em 93, eu só tinha uma turma de alfabetização. No segundo semestre de 93, eu fiquei com uma turma de alfabetização e uma de ensino fundamental. O esquema eram de classes multisseriadas, né? Então você tinha do quinto ao oitavo ano os alunos juntos ali, e de alfabetização também. E aí, professor, né? Você está ali desesperado para tentar pensar em estratégias, em materiais para poder ensinar, para poder, né? Ensinar não, mas desenvolver o processo de aprendizado. Eu lembro que eu fui no mercado e sabe quando você entra no mercado, você tem aqueles folhetos, né, com os produtos, com os preços. Eu logo pensei, falei, puxa vida, esse material aqui vai ser muito bacana, porque a gente vai poder fazer com essa turma aí de analfabetos listas, né, calcular valores, pensar matemática, língua portuguesa, pensar tudo, 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 tudo. Pedi pro gerente lá, falei, ó, preciso de 30 folhetos dele, para levar para minha turma lá no presídio. Ele deu. Lembro que na semana seguinte eu comecei a trabalhar com esses folhetos e começou a criar um certo incômodo na sala de aula. Eu falei, caramba, o que está acontecendo aqui, né? Aí um dos alunos, assim, não se aguentou, falou, professor, peraí, seu Zé, né? Ele falava, seu Zé, esse folheto aqui de quando que é? Eu falei, da semana, aqui ó, a data, né? Ah, não, mas está errado. Só para vocês terem uma ideia, né? Naquela época, como os agentes penitenciários que compravam os produtos, eles superfaturavam os produtos. Então, quando eu levei esse folheto, os pacotes, vamos pensar que lá atrás, Aham. um pacote de biscoito ou bolacha que estava R$ 1, eles pagavam R$ 3 ou R$ 4. Então, assim, sem querer, eu Dedurou. desvelei todo um esquema que estava dentro daquela unidade. Incentivou a E, assim, rebelião. claro, né, claro que deu rolo, porque o diretor de geral me chamou, tive que explicar para ele que não foi por maldade, que eu não sabia que aquilo estava acontecendo, né? Então, foi um sarceiro. Mas a gente aprende, né? Que você fala, ó, tem que tomar Uhum. cuidado. Então, daqui para frente, quando você for levar algum material, alguma coisa, um vídeo, pergunta antes se não vai ter problema, né? Se, o que você vai fazer. Eu acho que são aprendizados nossos para você não criar. Não, podia ter, sei lá, ter tido um problema muito maior. Graças a Deus não teve, mas a gente conseguiu contornar, mas ficou muito chato, né? Uhum. E assim, na ingenuidade mesmo, né? Do professor ali que está começando a vida dele e querendo acertar. Mas a gente erra. Zé, o que que tu pensas do sistema prisional brasileiro? Ele possibilita a reinserção das pessoas na sociedade? Olha, infelizmente a gente optou
por um sistema que quer manter as pessoas fora da sociedade, né? Manter as pessoas isoladas. Então, acho que o isolamento, né? Esse ócio todo que as pessoas, não sei se pode chamar de ócio, mas não ter o que fazer, não ter o que aprender, eu acho que é muito triste. Isso não transforma. A gente teria que ter políticas mesmo de transformar. Eu acho que criar um sistema diferente. O que está aí já está provado que ele não dá conta. É, assim, acho que o esforço é muito grande para um resultado ainda muito pequeno. Então, a gente precisaria investir mais em educação, em qualificação profissional, né, em atividades culturais, a tentar diminuir a superlotação, que acho que isso atrapalha muito, né, o funcionamento de uma unidade prisional. Então, a gente tem desafios grandes, né, para enfrentar e superar esse dado que está hoje aí. Né? Porque ainda os índices, né, de reincidência, eles não são pequenos. Então, é triste, né? Você fala assim, caramba, a gente fez tanto esforço ali para depois aquelas pessoas estarem de volta, né? E eu acho que isso é muito triste, encontrar de novo, né, um ex-egresso, né? Se deparar com ele lá. Coisa que eu encontrei esses dias, né? Um rapaz até lembrou de mim. Nossa, você estava lá em Mongaguá, que é um presídio aqui no litoral de São Paulo. Você passou lá aquele dia com a gente, fez uma palestra, não sei o quê. Eu falei, caramba, você está no CDP, o centro de detenção provisória seria um regime, né, como se ele tivesse regredido, mas ele já estava na rua e voltou preso de novo. Aí falou, aí, seu Zé, fiz uma, né, cometi mais um erro lá fora e voltei. Então, isso é muito triste, né? Essas pessoas, né, ficarem à margem do sistema. Mas, por outro lado também, né, é satisfatório quando você encontra pessoas que conseguiram superar, né, e estão tocando a vida. Isso é muito legal. Professor José, nos últimos tempos a gente tem vivido, pelo menos segundo a minha percepção, um certo acirramento, né, nos preconceitos, na discriminação. Parece que as pessoas têm tido mais coragem de expressar seus desapreços, suas discriminações, né? E ao mesmo tempo a gente vive uma crise política e uma crise econômica, né? De alguma maneira isso tem afetado diretamente o trabalho na educação prisional? Olha, dentro do presídio, eu nunca senti isso assim tão aberto, né? Acho que é mais velado. Muitas vezes, alguns dos funcionários, né, eles, é claro, você milita, vamos dizer assim, né? Gozado, assim, só esclarecer, quando me chamaram de militante, eu senti que foi uma certa ofensa, né? Não foi aquela coisa assim, pô, que legal que você faz. Não, sabe, você é militante, você é de esquerda, você defende, né, bandido. Então isso eu acho meio triste. Agora, é aquela questão, né? A minha relação eu-outro, né? O outro vai ser sempre inferior, não é isso? E é triste isso. Você falar, não, o outro tem o teu valor, a tua riqueza, né? Então, a gente tem que fazer esse exercício para respeitar o outro e não desqualificar o outro, né? Estigmatizar ainda mais o outro. E aí pode ser o negro, o pobre, né? Eu fico muito preocupado com a condição das mulheres, né? Que estão no sistema prisional. Elas são condenadas duas vezes, né, pelo crime que elas fizeram e por serem mulheres, né, elas sofrem muito mais do que os homens, tem muito menos visita, né, tem muito menos desamparo. Então, acho que isso tudo são desafios também, vamos dizer assim, mas questões que a gente precisa rever, superar. Né? Parece que a gente é um pouco romântico, mas eu acho que eu tenho que olhar para o outro, né? Vou pegar o Levinas lá, né? Não uma relação, não eu o outro, mas eu tu, né? Conseguir enxergar no outro a possibilidade, né, de valorização desse ser humano que está ali também, que cometeu um erro, eu acho que qualquer um de nós poderia ter cometido, né? A gente pode acontecer alguma coisa, né? Mas e agora assim, dar as condições para que ele se supere, né? Mas eu acho que ainda o nosso sistema e uma outra questão, acho assim, né, para terminar o raciocínio, eu não sei, para quem é mais leigo no assunto, parece que a pena privativa de liberdade é a única solução que a gente tem para punir as pessoas. A gente sabe que o nosso próprio Código Penal, né, a gente tem penas alternativas. Então, acredito que em muitos casos a gente poderia rever, talvez dentro dessas 10 modalidades de penas alternativas, né, que a LEP traz, o Código traz, seriam medidas muito mais pedagógicas
do que você simplesmente privar a pessoa de liberdade, né? Então, sei lá, você pagar uma multa, você ressarcir, né, aquele bem que você danificou, eu acho que para a pessoa seria muito mais importante e evitaria que ela ficasse ali presa. Então, acho que a gente tem que mudar isso, né? Esse paradigma. A pena privativa de liberdade não é para todo mundo, né? Acho que em alguns casos sim, Sim. outros a gente teria formas pedagógicas acho que mais eficazes. Zé, infelizmente o nosso tempo está indo para o final. Então vou te fazer a última pergunta. O que que tu tens para dizer para essas pessoas que elas cometeram falhas, erros, até muitos graves, mas elas estão pagando as suas dívidas com a sociedade, estando privadas de liberdade? Qual é a mensagem que tu tens para dizer que é muito importante a gente falar sobre isso, até para romper com muitos preconceitos que existem, né? Eu acho que num primeiro momento a mensagem tinha que ser para a gente que está em liberdade. Acho que olhar com Uhum, um olhar diferenciado para as pessoas que já foram julgadas, né? Foram condenadas e estão cumprindo a pena. Então uhum, entender que isso é um processo, e que elas vão passar um tempo ali e vão cumprir. Para quem está lá dentro, né? Acreditar que é possível ser diferente. Eu acho que a vida da gente ensina isso, né? A gente já cometeu tantas falhas, claro que não foram crimes assim, né? Tão sérios que pudessem levar a gente para privação, mas que é possível dar a volta por cima, né? Que é possível acertar, que é possível fazer diferente. Então, eu acho que são acreditar, né? Eu acho que enquanto poder público dar as condições para que as pessoas superem a situação que elas estão, né? Elas não são presas, elas estão presas, né? Acho que não é só um joguinho de palavras, não, uhum. não nasceram criminosas, né? Elas cometeram um erro e eu acho que elas podem mostrar para a sociedade que elas têm como retribuir isso e devolver, né? Refazer os danos que elas cometeram em muitas situações, claro. Outras não, impossível, né? No caso do homicídio, mas em outras situações acho que elas têm como reverter isso, né? E viverem bem. Professor José Leme, meus parabéns pelo trabalho, pela dedicação. Obrigado. A gente que já trabalhou há algum tempo também com pessoas em situação de vulnerabilidade social, né? Tem uma empatia e um reconhecimento muito grande, né, por um trabalho que é feito por essas pessoas que são marginalizadas, né, na nossa sociedade por diversas razões, e entre elas aquelas pessoas que estão em instituições prisionais. Agradecemos muito a sua participação. O Temóvel vai ficando por aqui. Eu sou o professor Clayton Hillig e apresentei o programa de hoje junto com a pedagoga da Coordenadoria de Tecnologia Educacional, Maria Aparecida Azolim. Professor Zé ou Zé Leme, muito obrigada por tua participação. Te ouvir sempre é assim inspirador, né? A tua Eu que agradeço. generosidade, a tua bondade realmente é inspirador. Muito obrigada de mais uma vez estar conosco, né, nas atividades da UFSM. Muito obrigada. Professora Maria, eu que agradeço mais uma vez a oportunidade. Obrigado mesmo. Espero ter contribuído. Estamos aí à disposição. Obrigado. Clayton, obrigado também. E a equipe toda aí, né, que colocou o programa no ar. Obrigado. A produção do programa ficou a cargo da comunicadora social Luísa Peixoto e da diretora da CTL, Ziane Miller, e trabalhos técnicos de Giano Al. Nós estaremos de volta a partir das 6 da tarde da próxima terça-feira, falando sobre os temas emergentes em movimento, aqui pelos estúdios da Rádio Universidade 800 AM. Obrigada por sua audiência e até semana que vem!